Vamos iniciar com algumas frases com o verbo to be are. Você, you. Está, are. Entendendo, understand. Você, you, é, are. Um bom aluno, a good student. Então, o mesmo are, que na frase número 1 significou está, na frase número 2 significou é. Então, o are, quando estiver com o pronome você, you, vai significar é ou está. Quando estiver com o pronome you, ele sempre vai significar é ou está. Vai ter outro significado? Não. Sempre que estiver com o pronome you, vai significar é e vai significar também está. Nós, we, o W com o som de U, o E com o som de I. We, estamos, are, gostando, liking. Nós somos pessoas boas. We are good people. Então, o mesmo are que na primeira frase significou estamos, foi o mesmo are que na segunda frase significou somos. O verbo to be are, ele vai ser sempre conjugado com os pronomes you, we e they. Então, nas duas primeiras frases, o are foi conjugado com you. Nas duas frases abaixo, foi conjugado com we. E nas duas últimas frases, foi conjugado com o pronome they. E o verbo to be are, ele será sempre conjugado somente com estes três pronomes. Então, nós temos três verbos to be no presente, que são conjugados com 7 pronomes pessoais do caso reto. Então, 3 será conjugado com o are, 3 será conjugado com o is e 1 será conjugado com o am. Estes são os 3 verbos to be no presente. Am, is e are. E o are, ele vai ser sempre conjugado com you, o we e they, somente com esses 3 pronomes. Então, na primeira frase, eles estão comigo. They are with me. Na segunda frase, eles são meus amigos. They are my friends. Então, na primeira frase, o are com they significou estão. E na segunda frase, o are com they significou são. Então, o verbo to be are vai ser conjugado apenas com estes 3 pronomes. You, das duas primeiras frases, we, das duas frases do meio e they, das duas últimas frases. Ele não será conjugado mais com nenhum outro pronome, somente com esses 3. You, we e they. Agora vamos apreciar uma frase da música Another Day in Paradise, do cantor Phil Collins. Ele finge, he pretends. Ele não pode ouvi-la, he cannot hear her. Nesta frase, nós temos um falso cognato, que é o pretend. Um falso cognato é uma palavra que ela é muito parecida em português e em inglês e não tem o mesmo significado. Então, pretend, ao ser observada pelo estudante iniciante em inglês, pode ser analisada que a tradução seria pretender. Então, isto é um falso cognato. É uma palavra que alguém que não a conhece pensa que ela tem uma tradução em português por ela ser muito parecida com uma palavra em português e ela não tem aquela tradução. Então, o pretend, ao invés de significar pretender, significa fingir.
Vamos ver outros exemplos de outros falsos cognatos. Attend parece significar atender, mas significa comparecer. Observe a frase: você deve comparecer lá amanhã. You must attend there tomorrow. Outro falso cognato: confident. Se você colocar a palavrinha "e" no final dessa palavrinha, ela fica igual à palavrinha confidente em português. Porém, a tradução dela não é confidente. A tradução dela é confiante. Veja o exemplo. Ele está confiante para a entrevista de emprego. He is confident for the job interview. Por outro lado, um cognato é uma palavra que ela é muito parecida ou igual e tem a mesma tradução. Então, o falso cognato é muito parecido, mas não tem a mesma tradução. E o cognato, ao contrário. Observe, restaurante. Em inglês, só faltou a letrinha I, da mesma forma que em confidente só faltou a letrinha I. E tem a mesma tradução de restaurante. Para pronunciar, nós somente enrolamos a língua nos R's. Restaurant. Você é garçom neste restaurante? Are you a waiter at the restaurant? Nós estamos no hotel. We are at the hotel. Eles estão no hospital. Are they at the hospital? Observe que hotel se escreve da mesma forma em português e em inglês, da mesma forma que hospital. Então, são dois cognatos que têm a mesma tradução. Se escrevesse igual e não tivesse a mesma tradução, seria um falso cognato. Então, neste tópico, nós tivemos como objetivo esclarecer o que é um falso e um cognato. Um falso cognato e um cognato. E nestas três frases, propositalmente, eu construí-las usando o verbo to be are, para que haja uma compreensão de quais pronomes que serão conjugados com os verbos to be are. Que é o you, que está na primeira frase, o I, que está na segunda, e o they, que está na terceira. Então, nós sempre usaremos com o verbo to be are somente esses três pronomes. E sempre que for uma pergunta que tiver um verbo to be, você vai inverter o verbo to be com o pronome. Então, observe que na primeira frase, ao invés de ficar você é, ficou é você. Na terceira frase, ao invés de ficar eles estão, ficou estão eles. Vamos ver outra frase da música de Phil Collins, que é think twice. Pense duas vezes. Pense, think. Duas vezes, twice. Ao invés de falar twice, faz um charme no T. Twice. Nós temos uma outra tradução para duas vezes, que é two times. Da mesma forma, para três vezes, nós temos thrice e temos three times. E dessa forma, você pode ir colocando somente o numeral antes do times. 4 times, 5 times, 6 times. Vamos ver então. Eu penso três vezes antes de fazer qualquer coisa. I think twice before doing anything. Eu fiz isto apenas uma vez. I did this only once. Once, ele também pode ser traduzido por one time. É a mesma tradução de uma vez. Bom, então, um dos nossos objetivos nessa videoaula é a compreensão do verbo to be are. E ele está da página 259 à página 290 na sua apostila, com várias frases e com várias explicações. Vamos observar que quando for uma frase negativa, nós vamos inverter o verbo to be are com o pronome not. Observe, você não está entendendo em português.
E em inglês você está não entendendo. Você, you, está are, não not, entendendo, understand. You are not understand. Você está não entendendo. Nós estamos não pensando isto. We are not thinking this. Então, sempre nós vamos inverter o verbo to be com o não, que é o not. Eles estão não falando isto. They are not speaking this. Então, nessas 3 frases, nós tivemos o pronome you, we e they. Então, com o verbo to be are, nós conjugaremos somente com estes 3 pronomes. You, we e they. E nas frases negativas, nós vamos inverter o verbo modal com o não. Nas afirmativas, não haverá inversão. Observe as frases abaixo, intercaladas entre afirmativas e negativas, para você ter uma melhor compreensão, que nas afirmativas não haverá inversão e nas negativas haverá inversão do verbo to be com o advérbio de negação not. Então, na primeira frase, você está sendo inteligente. You are being intelligent. Cada palavra ficou abaixo de cada palavra na sua respectiva tradução. Não teve inversão. Agora observe na segunda frase. Você não está fazendo errado em português. E em inglês, você está não fazendo errado. You are not making mistake. Então, teve inversão do verbo are com o advérbio de negação not. Então, sempre será assim. Nas afirmativas, não terá inversão. E nas negativas, haverá inversão do verbo to be com o advérbio de negação not. Então, nós estamos indo até você. We are going to you. Nós estamos não em casa. We are not at home. Na primeira, não inverteu por ser afirmativa. Na segunda, inverteu porque é negativa, então inverteu o verbo to be are com o não, que é o not. Eles estão sendo honestos. They are being honest. Eles estão não sendo desonestos. They are not dishonest. Então, na primeira frase não teve inversão porque é afirmativa. E na segunda teve inversão do verbo to be are com o advérbio de negação not. E sempre será assim. Sempre que tiver um verbo to be uma frase, não só o are, você vai inverter o verbo to be com o pronome da frase, com o pronome pessoal da frase. Agora, para ilustrar as inversões nas interrogativas, observe frases intercaladas naquele mesmo padrão do tópico acima, porém intercaladas entre afirmativas e interrogativas. Então, você está na praia. You are at the beach. Está você na praia? Are you at the beach? Nós estamos olhando. We are looking. Nós estamos olhando. Are you looking? Eles estão trazendo. They are bringing. Eles estão trazendo. Are they bringing? Então, nestas últimas 6 frases, houve inversão nas perguntas com o verbo to be e com os pronomes. E nas afirmativas não houve inversão. E será sempre assim. Nas afirmativas não haverá inversão. E nas interrogativas haverá inversão do to be com o pronome. Nas afirmativas não haverá inversão. E nas negativas haverá inversão do verbo to be com o não, que é o not. E nestas últimas 6 frases, nas 2 primeiras frases, nós usamos o verbo to be are com you. Nas 2 frases do meio, o verbo to be are com we. E nas 2 últimas frases, o verbo to be are com o pronome they. E sempre vai ser assim. O verbo to be are vai ser usado somente com esses 3 pronomes. You, we e they. Então, nesta videoaula, nós tivemos como enfoque o verbo to be, as interrogativas, as negativas, o verbo to be na forma are. Frase da música de Phil Collins.
e tivemos também os cognatos e os falsos cognatos, além de novos vocabulários. Então, até mais e obrigado pela sua companhia.